Tania, Paiki, boa tarde. Panchari, 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 só energia positiva, só alegria. E é uma alegria muito grande estar aqui junto com vocês, dividindo esse momento e também compartilhando um pouco da minha experiência e da minha trajetória. Tenho 27 anos. Cadê? Deixa eu ver se eu acerto aqui. Tá bom. Eu tenho 27 anos, sou jornalista há 10 anos, tenho uma trajetória de cobertura na Amazônia, principalmente tratando sobre as causas indígenas e ambientais. É uma responsabilidade muito grande, é um desafio muito grande também. E ser uma mulher no jornalismo jovem já é um desafio muito grande. Agora, ser uma mulher jovem e indígena é ainda mais. Ocupar esse espaço não é fácil, não foi fácil e não vai ser fácil, mas a gente pretende que os efeitos sejam minimizados, porque nós indígenas também precisamos ocupar as redações. Eu sou a primeira jornalista indígena e apresentadora da TV brasileira, mas eu não quero ser a única. Eu quero abrir caminhos para que outros parentes também possam ocupar esse lugar. Pode passar para mim, por favor. E para quem está nos acompanhando online, eu gostaria de fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher indígena, com cabelos de cor preto, curto, sou uma mulher baixa, usando um vestido laranja, com alguns detalhes e colar e brincos coloridos. E esse é o meu sinal em língua de sinais. Então, vamos lá. Eu fiz um pouquinho da minha apresentação, tenho 27 anos, sou do povo Runicuim, do estado do Acre, que também é conhecido como Kaxinauá. Runicuim quer dizer povo verdadeiro, Kaxinauá quem deu foi o não indígena, que não tem significado com nexo para a gente, que Caxi significa morcego e Nauá é como a gente chama o não indígena. Então, foi uma resposta para o não indígena quando ele foi fazer uma expedição e encontrou o nosso povo na floresta. E tinha um indígena, uma criança caçando, e em uma língua muito aproximada perguntaram o que ele estava fazendo. E ele respondeu que estava caçando, mas só conseguiu matar morcego, e ele respondeu que estava com um morcego para o não indígena. Então, Caxi Nauá. E foi o nome que por muito tempo o meu povo foi conhecido, e a gente tem nos registros também, mas tem uma retomada da nossa afirmação como Runicuim, como povo verdadeiro. Foi falado aqui também sobre o povo Suruí. O povo Paiter Suruí é o povo do meu marido. E aquele território protegido que foi mostrado aqui foi fruto de um trabalho muito intenso dessa comunidade, de uma liderança muito grande. Eu acredito que muitas pessoas aqui conheçam, que é o Almir Suruí. Ele fez um plano de governança desse território e que vem gerando resultados como esse que a gente viu aqui, que a Amanda mostrou, que é a proteção desse território, a produção de café agroecológico sustentável dentro da comunidade e também em um sistema de floresta, de agrofloresta, e que tem gerado bastante resultado. Aqui é um pouquinho da minha história, das coberturas que eu já fiz, que eu colaboro ainda para a Amazônia Real, escrevendo matérias, mas eu atuo principalmente na televisão. Hoje eu estou em um canal educativo, que é o canal Futura, que fica no Rio de Janeiro. Moro no Rio de Janeiro, sou natural de Rondônia, o meu povo é do Acre e eu falo que eu sou da Amazônia, não pertenço a um só lugar. E o que é a Amazônia para mim? A Amazônia é a minha casa, é o meu lar, é o meu território, o território ancestral e território sagrado. E é a casa de muitas pessoas, dos animais e da biodiversidade. Eu comecei a minha trajetória com 10 anos de idade, quando eu me reconectei com o meu povo. Até então, eu não tinha conhecimento da minha ancestralidade. A minha mãe foi afastada do seio da família, de dentro da comunidade, durante 12 anos. Saiu do Acre, foi para Rondônia. E ficou sem contato com a família, sem contato com a língua, sem contato com o território dela.
e não passou a cultura, porque o meu pai é filho de indígena com não indígena e teve a criação de não indígena e não deixou minha mãe passar nem o conhecimento da nossa língua materna. E com 10 anos de idade, eu me reconectei com a minha ancestralidade depois de ir para o Acre e reencontrar todos os parentes que moravam e que moram dentro da comunidade. Só que, como eu tive uma criação até os 10 anos como não indígena, eu tive medo. Eu tive medo por não conhecer, de fato, a minha própria história e os meus parentes. Quando eu ouvi pela primeira vez o meu primo conversando com a minha mãe na língua materna, e eu nunca tinha ouvido a minha mãe até então falar na língua materna dela, eu levei um susto. E aí eu falei, por que que eu não falo como eles? Por que que eu não estou com pinturas no rosto como ele com 10 anos de idade? E eu entendi que o que eu tinha aprendido na escola até ali era completamente diferente da realidade. E que nós somos diversos, que temos uma cultura diversa e que o mundo precisava saber disso também. Então, a minha sementinha, né, começou a desabrochar ali, com 10 anos de idade. Aos 16, comecei a ter a minha primeira experiência com televisão e sempre com essa vontade no coração de contar para o mundo quem eram os povos indígenas, quem era o meu povo, quem eu era, que até então eu não sabia. E comecei a conhecer outros povos também. Conheci o povo Juma, que foi em uma época que eles estavam considerados ali um processo de extinção. O Araucá, que era o último guerreiro desse povo, infelizmente foi vítima da Covid, sobreviveu a massacres, a fome, a guerras, mas infelizmente a Covid levou ele. E aí ficaram as filhas, se casaram com outros indígenas de um povo próximo, que é o povo Urueu, e mantém ali a sua tradição, porque os dois povos têm uma cultura bem aproximada e um tronco linguístico também bem aproximado. Então, a partir desse contato, eu fui conhecendo outros parentes, entrando em outros territórios e me aprofundando cada vez mais dentro dessa história, desse contexto, entendendo a importância, principalmente, dos territórios. Porque o meu corpo é território, mas para o meu corpo existir, eu preciso, de fato, ter um território. Para minha cultura existir, eu preciso, de fato, ter o meu território. Para minha língua existir, eu preciso, de fato, ter um território. Mas não é só ter um território, ele tem que ser protegido, ele tem que ser guardado e ele tem que ser respeitado também pelas pessoas. A parte aqui de desconstrução de estereótipos. Até hoje eu faço esse papel de desconstruir, porque muita gente vem e fala assim, você tem cara de índio. Falei, primeiro que eu não sou índia, eu sou indígena. Segundo, que a gente não tem cara. Está na história e está no sangue. Né? E aí, dentro do jornalismo, aqui, sou uma pessoa normal no padrão. Durante muitos anos, eu tive que entrar nesse padrão. Eu não podia usar os meus brincos, eu não podia usar colar, eu não podia usar um anel, eu não podia usar uma pintura, eu não podia nem assinar com o meu sobrenome indígena. Eu tinha que assinar com o meu nome, com o meu sobrenome comum, né? Como Luciene Marçal. Durante 4 anos, eu estava feliz por estar na profissão, mas eu estava incompleta por não assinar como Luciene Kaxinawá. Eu tive que abrir um processo judicial para conseguir assinar como Luciene Kaxinawá. E a partir daí é uma outra história. E é uma história, um caminho que me traz até aqui hoje. Então, tive muitas lutas e ainda enfrento muitas lutas até hoje para estar ocupando esse lugar aqui. Como eu disse, não é fácil, né? A pessoa é jovem, é pequenininha, desse tamanho, vai falar sobre ameaça dentro dos territórios. O que acontece? É ameaçada. Dentro da emissora onde eu trabalhava, um agente público, um político, entrou dentro da emissora para me ameaçar. Sabia onde eu trabalhava,
que a minha família morava ali. Alguém perguntou hoje pela manhã como que a gente se protege denunciando os casos, né, dentro da Amazônia. É uma situação muito complicada, porque se a gente que é jornalista denuncia esses casos, a gente vira um alvo desses poderosos, né? Então, tem todo um código, uma política para quem trabalha com esse tipo de assunto, quem trabalha com o jornalismo investigativo, não só para a nossa proteção, mas também para a proteção dos outros, né? Que a gente chama de fontes. As nossas fontes, os nossos indígenas, as nossas lideranças, as outras pessoas que nos passam a informação, elas também precisam ser asseguradas. Por isso que antes era muito mais fácil a gente ver os jornalistas, né? Os profissionais de comunicação vindo do Sudeste ou do Sul para a Amazônia fazer a matéria e ir embora. Porque era mais seguro para eles do que para a gente. Mas agora esse movimento tem mudado. Os jornalistas e comunicadores da Amazônia têm se preparado mais, né? E é um caminho que é longo, mas têm se preparado e se interessado mais pelas pautas da Amazônia. E isso é importante, porque nós estamos nos comunicando, né, da maneira como nós nos comunicamos. É o amazônida comunicando para o amazônida, e não uma pessoa que não conhece a nossa realidade, não se comunica como nós nos comunicamos, falando para nós sobre nós. Né? É diferente. Então, é preciso, sim, que nós, como comunicadores indígenas, possamos nos empoderar desses espaços. Nosso tempo passou tão rápido. Aqui, qual a minha relação com a terra? Como eu disse, a Amazônia é o meu lar, a minha casa, o meu território, é um território sagrado e é um território ancestral. E onde fica o meu território? Eu falei um pouquinho antes, fica na divisa do Brasil com o Peru, no sul do Acre, onde os povos também estão sendo afetados aí pela seca e por falta de peixes nos nossos rios. Muitas famílias estão sendo obrigadas a ir para a cidade por falta de alimentos da natureza e também por falta de segurança, porque nessas regiões de fronteira a gente sabe muito bem que tem muitas invasões e o tráfico de droga é muito presente também. Não posso deixar de falar, eu sei que está encerrando, que além de jornalista, também foi e é muito importante para mim, para essa comunicação, a participação na COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Hoje eu atuo como voluntária e também me formo a cada dia, né, junto com os jovens, junto com as lideranças, a cada evento que eu consigo participar. Eu estou sempre me formando mais e aprendendo mais. E é uma rede de suporte, de apoio que me fortalece cada vez mais. E são essas organizações e associações que nos ajudam a nos formar lideranças futuras e pessoas com mais entendimento sobre as causas também. Antes de finalizar, eu só queria mostrar que por que o território é importante para a gente. O território, ele impacta na vida completamente de nós, povos indígenas. Tem muitos indígenas, o índice de suicídio hoje é 8 vezes maior do que o índice de suicídio de outras pessoas no Brasil. E por quê? Isso está relacionado com o território. A falta de esperança, a insegurança, o medo de pessoas que ocupam esses territórios, né, acabam adoecendo, sem perspectiva nenhuma de futuro. E, infelizmente, isso causa esses índices aqui também, contribui, na verdade, para esses índices aumentarem também. Fora isso, sem o território, a gente não tem saúde, não tem educação, não tem política pública, não tem nada. O território, ele é importante para a gente, sim. Esse é o canal Futuro, onde eu atuo atualmente, apresento um programa chamado Conexão, junto com Rafael Costa. E dentro desse programa, tem um espaço muito legal, né, muito bacana, para falar sobre populações indígenas, educação antirracista. É muito voltado, é um canal educativo muito voltado para a educação, mas também para sustentabilidade, cultura, meio ambiente. Então, são 27, quase 30 minutos de programa falando sobre pautas
que nos interessam e que nos impactam. Então, quem tiver interesse, quiser conferir, fica disponível gratuitamente no Globoplay também. Eu acho que é isso. Finalizando, algumas semanas atrás, eu conquistei o Prêmio Mulher Troféu Imprensa 2023. Foi uma votação popular e foi a primeira vez que 2 indígenas venceram esse prêmio. Rauch, obrigada.